Fala galera, eu sou o Zodão, você já me conhece, quando eu entro no ar eu sempre trago bons negócios. Consórcio em pauta é consórcio Unifisa, sempre falo, consórcio é crédito ou é investimento? Consórcio é os dois, com certeza. Faça consórcio. O melhor consórcio, na minha opinião, é o consórcio Unifisa, com certeza. São várias filiais para vocês, rede social bombando. E eu vou dizer uma coisa, ó, o consórcio só está crescendo. Hoje o nosso convidado de hoje aqui no PKT Studios é o meu amigo Benilson Rodrigues. Mente sã, corpo são, diretor de novos negócios e parcerias de consórcio Unifisa, 36 anos de experiência no ramo financeiro, treinador de equipes, capacitador de lideranças, formador de campeões e há 19 anos fazendo parte do time Unifisa. É tudo isso, irmão? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Já fiz 37, né? Quer dizer, é tudo isso completo, né? Estamos Puxa aí vida. nessa pista, nessa estrada já há bastante tempo, podendo aí incentivar, motivar as pessoas a realizarem os seus sonhos, desejos de consumo. Que é bom demais, não é mesmo? É uma satisfação imensa. E, na verdade, eu faço minhas obrigações e na Unifisa eu faço minha diversão. Não é? Benilson, quais o tipo de parcerias você acredita que tem mais sinergia com o mercado de consórcios atualmente? Olha, Zondão, hoje, né, nós falamos do consórcio no passado. Né? Vamos falar, não precisa ir tão longe. Na última década, o consórcio vem crescendo imensamente. Pós-pandemia, muito mais. As pessoas estão entendendo o consórcio de uma maneira totalmente diferente. Né? Quando a gente fala no mercado financeiro, como investimento. Né? E antigamente não se falava de investimento, e até hoje as pessoas têm dificuldade. E quando você fala assim, qual seria o melhor ramo para poder... Tudo aquilo que tem cliente, porque antigamente você dizia o seguinte, o tempo era o melhor patrimônio que nós tínhamos. Ok. Falando em negócio, o tempo ainda é um grande patrimônio, mas hoje é o cliente. Né? Quando você tem uma visão 360 do seu negócio, com certeza absoluta, você tem o cliente na mão, que vale. E se você não aproveitar esse lead, que é este cliente, ele vai para o mercado e vai consumir e vai ser atendido no seu sonho em um outro lugar. Se você já tem a confiança, por que não aproveitar? Então hoje você tem o mercado financeiro, corretores de seguro, tem todo o mercado que tem cliente que possa consumir e que tenha um sonho, um desejo de consumo, o consórcio atende. Né? Então eu cuido exatamente dessa área e tem aí uma diversidade muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um consórcio de inseminação artificial. Caramba! Então, assim, tudo aquilo que tiver um sonho que agregue dentro do sistema, seja serviço, máquinas, equipamentos, o cara pode ser... Aeronave. Aí, tudo, aeronave... náutico, autos, o pessoal só conhece autos e veículos e hoje um pouquinho de imóvel. Ou então eu sonhava com a casa própria, vou sair do aluguel, a ideia era, antigamente no consórcio era isso, que eu lembro, quando era bem pequeno. Mas eu vou dizer uma coisa, mudou bastante. Porque hoje um consórcio, você não está comprando bem, você está comprando um crédito. Sim. Para você realizar o seu sonho. Tanto da casa, como qualquer objetivo que você falou. E agora esse novo... inseminação artificial também. É só para... Eu quando falo isso, é um case. É um case. Né, que realmente não se via. Não, né? nem eu sabia. Mas quantas pessoas têm interesse em fazer? Quantas mulheres têm o interesse de ter um filho, não têm condições, às vezes não têm condições financeiras. Exatamente. E o mercado oferece poucas opções de parcelamento. E aí, conversando com o dono de uma clínica, falou, o consórcio vai atender. E realmente atendeu. E é um case de negócio. É bom demais. E para quem você não sabe, você está acompanhando, você ou já tem consórcio, ou que você não tenha consórcio, é muito fácil adquirir um consórcio. É só entrar em contato com a nossa central, nós estamos nas redes sociais, Unifisa, todas as redes sociais. E é simples você obter um crédito. Hoje, através do consórcio, você pode ter um crédito e você pode ser sorteado. Ou você pode dar um lance, dependendo do grupo que você está. Porque hoje o consórcio é um grupo, sempre foi um grupo. Como diz o Savião uma vez aqui, o consórcio começou com os japoneses, né? Eu tô lá atrás. Não é isso mesmo? Tá no mocho, isso. Começou lá para quê? Um ajudar o outro. Então o intuito do consórcio é isso mesmo. Por isso que existem os grupos, os lances, os sorteios, que é bom demais pra caramba. Um ajuda o outro a realizar um sonho todo mês, um fluxo maior de gente exatamente. Consumindo, fazendo a economia do Brasil girar, isso é importante. Existem setores que se destacam por se beneficiarem mais ao integrar o consórcio às suas operações? Se sim, poderia citar alguns? Hoje nós temos a fábrica, por exemplo, tem um grande parceiro, que ele é um fabricante de um produto, uma multinacional, um exemplo, é um case, nós fechamos uma parceria recentemente, estamos treinando a equipe deles. Pô, que legal. Ele fabrica compressores e geradores.
né? Então ele tem o financiamento, ele tem lá o leasing, ele tem o CDC, ele tem algumas formas, né? Tem o autofinanciamento da própria indústria, porém não atende todo mundo, né? Tem aquele que quer comprar 2, 3 equipamentos, não tem o dinheiro, e hoje a gente consegue explicar e atender. O cliente tem o dinheiro para comprar um grande equipamento. Ele, com o dinheiro de um equipamento, ele compra 3 no consórcio, porque ele vai fazer 3 consórcios, dinheiro de um equipamento à vista, ele dá o lance nas 3. E aí ele contempla, ele já consegue exercer. Aquele cliente que também ele quer comprar o produto, ele entra na loja, ou ele entra, não é para agora, o consórcio vai programar e esse cliente, quando for contemplado, vai voltar para comprar. Então nós temos indústria, né? Nós temos veículos, lojas, muitos produtos, fabricantes que estão optando, né? Tem várias, a Unifinsa é especialista em parceria em White Label. Então tem várias parcerias hoje que nós fazemos, levando a solução consórcio, não para conflitar com o negócio do cliente, né? Não quero lá competir com o financiamento, não quero competir com a venda à vista. Claro, agregar. Eu quero levar uma opção. Exatamente, mais para que ele tenha na prateleira dele uma contemplação futura e aí ele consiga fazer uma previsão de fabricação, de importação, sabendo que ao longo do tempo ele terá X clientes contemplados para poder atender os produtos que ele tem. Pô, excelente isso aí. Planejamento excelente, uma dica legal. Planejamento para o cliente. Para o cliente. E o planejamento para o fabricante também. Então, esse é o modelo, né? O fabricante. É como eu disse, corretor de seguro, né? Agente financeiro, enfim, aí se você for ver, tem uma, né, loja de carro, loja de centro automotivo, todo mundo que tem um cliente fiel ou que está ali, você tem a oportunidade de atender pelo um consórcio. Porque se você não atender, ele vai comprar de alguém. Exatamente. Alguma coisa ele vai querer comprar. Como uma empresa de consórcio pode efetivamente agregar valor ao seu produto ou serviço principal de seus parceiros? Olha, nós temos aí um grande comissionamento. Eu acho que é o principal, né? O parceiro tem um cliente, e aí ele não enxerga 360, como eu já falei. Como ele não enxerga o cliente como outros produtos, porque ele está realmente focado, o business dele é aquele. Ou seja, um equipamento, ou seja, um carro, ele não, ou um seguro, ou um investimento, ele às vezes não enxerga esse outro ponto que aquele cliente vai comprar. Então ele tem a comissão do negócio, ele tem a comissão do produto e tem o consórcio que vai agregar resultado financeiro para o seu negócio, né? Além de alavancar suas vendas futuras, né? O consórcio é, dentro da sua boutique, na sua loja, tem que ter na prateleira, né? Você precisa ter o consórcio, porque realmente ele vai te dar essa programação futura. Aí nós temos aí uma grande fabricante de motos, que tem aí quase 70% da sua produção já garantida pelo sistema de consórcio. Que delícia se abrir a porta da sua fábrica. Tá vendido o negócio. Tá tudo vendido. Pô, brincadeira. Então, é esse detalhe que é a minha maior dificuldade. É convencer o empresário que está há muitos anos focado só naquele negócio, satisfeito, às vezes é a terceira geração. O vô ganhou dinheiro, o pai ganhou dinheiro, agora vem dinheiro. Eu vou mexer para quê? Para que isso? O que é esse negócio? Ele só enxerga isso. Né? Ou tem uma visão de consórcio do passado. Poxa, o consórcio é isso, o consórcio é assado. E mudou muito o Banco Central, normas, procedimentos, sério demais. Né? Então o cliente ele vai comprar. E o cliente sai dali, ele compra um equipamento de um parceiro nosso. E aí ele vai até o banco e compra um consórcio do banco. Por que ele não compra o consórcio também com o parceiro? Não é porque ele só vende o X, é seguro, é investimento, porque ele também não compra o consórcio. E aí você traz, o que a Unifisa agrega? Tem grande resultado, que é o comissionamento que ele recebe pela venda do produto que ele faz consórcio. A segunda fase, quando ele vender o produto dele, mediante a carta de crédito, quando eu pagar a carta, ele ganha de novo. Caramba! Então, quando você for falar em mercado financeiro, em renda da empresa, hoje está todo mundo buscando ganhar um pouco mais. Pô, isso é legal demais, cara. E nós estamos aqui para ajudar. Exatamente. E tem muita gente que não sabe disso. Não. Por isso que é muito importante você ter um consultor financeiro, você ter um consultor de consórcio, você fazer, para você saber também. Apesar que as redes sociais também abriu muita mente de muitas pessoas, né? Muito. Ajudou bastante, né? E eu sei que o consórcio Unifisa investe bastante nisso também, né? Em redes nós sociais. Investimos, né? Nós temos aí um grande propósito, né? Tá aqui, ó. Transformando vidas, impulsionando negócios. Né? Então isso a gente não leva só para fora. A gente exerce internamente nesse processo de transformação com os nossos profissionais e levamos isso para o cliente lá também. Né? Então,
faz um casamento perfeito. Quando o cliente, quando eu digo cliente, para mim não é o cliente comprador do consórcio. Hoje, né, há 37 anos o consórcio atendendo o público, e hoje eu atendo grandes parceiros, grandes nomes de marca aí no mercado, que são administrados por nós, né, que aí tem essa duplo negócio. Ele vende, ganha o comissionamento sobre a venda do consórcio, e no momento do faturamento do bem, ele ganha de novo sobre o produto que ele vende. Pô, legal demais. Né? Bom demais. Existem diferentes formas de estruturar parcerias com venda direta ou sistema de indicação. É o que você acabou de falar, né? Foi criado, né? Foi criado. Nós na Unifisa criamos, né? Com a ajuda do nosso head de marketing, né? Nós criamos aí uma landing page, onde às vezes é pelo convencimento. Às vezes você tem lá um parceiro que ele não quer se envolver muito com o negócio. Ele gosta do consórcio, gostei. Acontece isso. Né? Mas eu não queria misturar. Então nós criamos uma ferramenta aonde ele tem o cliente de confiança, então ele indica através dessa ferramenta. Eu tenho uma equipe de vendas online que vai atender, de profissionais especializados, que vai atender esse cliente em nome deste parceiro. Pô, que legal. Quando o cliente liga, ele sabe que é da empresa X, ele vai falar em nome da empresa X, só que já é um profissional treinado. E a remuneração sobre essa venda, parte dela eu pago o indicador. Né? E a gente na Unifisa costuma dizer com o Savian, é transformar lixo em ouro. Né? Aquele cliente que de repente não comprou, ou não vai comprar. Está desacreditado. Cadastra no sistema, ele vai receber um contato por sua autorização no nosso profissional e muitas vezes, até mesmo quem indica se surpreende. Tem um case bastante legal aí que aconteceu recentemente. Um parceiro de uma loja de jet ski, quadriciclos, né? Uma grande marca, indicou, o vendedor da loja indicou um jet ski para o cara fazer através do consórcio. Nosso consultor atendeu, vendeu o jet ski no consórcio para ele, um crédito para compra do jet ski, e batendo um papo com o cliente, ele vendeu um consórcio de imóvel de 1 milhão. Quando ele foi receber a comissão, ele recebeu a comissão sobre 1.160.000, que era a venda do imóvel de 1 milhão, mas ele só indicou 160. Mas a indicação é dele, ele recebe o comissionamento dele. Pô, isso é legal. E aí, o dinheiro no bolso gera mais indicações. Né? Todo mundo ganha. Fica bom demais, né? Diga uma coisa, poderia nos explicar cada uma delas e o contexto onde são mais eficazes dentro desse assunto? Olha, né? Você tem ouvido no mercado grandes empresas, grandes escritórios de investimentos, né? Indicando o consórcio como uma alavancagem patrimonial. Isso é verdade, a gente não via isso. Não. Na verdade, o vendedor de consórcio no passado, eu sou esse vendedor, eu posso dizer com propriedade, há 37 anos atrás, você entrava e saía correndo com 2 pés, não era tão simples assim. Você carregou a pasta também. Eu carreguei pasta em Osasco, Carapicuíba, era bem fácil. Eu pegava trem na Lapa, cara. Então, era legal demais. Hoje mudou tudo, né? Cara, as pessoas conhecem mais. O negócio tá chique hoje. No último. Né? Então você tem aí o assessor financeiro, que tem seus escritórios, que tem uma carteira. Exato. E como surgiu, nós temos parceiros, né? Vou citar o nome dela, a Luri, por exemplo, agora é o Diamante lá, tem uma carteira gigante de dinheiro, de investimento, né? Sob custódia, quer dizer, e ele tem ali pessoas que, o cara que você deixa o dinheiro para ele investir para você, que você aceita a orientação dele, porque você confia. Confia, lógico. Né? E o consórcio hoje, visto por essas pessoas, que mesmo esse pessoal que não achava que o consórcio poderia atender, começou a entender, como você falou, na rede social, teve muita gente que foi falar na rede social, né? Tem grandes influenciadores que começaram a usar o consórcio para alavancagem patrimonial, fazer patrimônio para o futuro, né? Não é capitalização, mas usar isso para ter um futuro como uma renda, uma aposentadoria. Então, começou a se ver consórcio, não só para comprar um carro, para comprar um imóvel, consórcio para quem não tem dinheiro, consórcio que você vai pagando, uma poupança forçada. Hoje, realmente, né, eu atendi uma pessoa e falou, poxa, mas eu prefiro guardar a grana do que pagar uma taxa da administração e lá na frente eu compro. Eu falei, pera um minutinho. Primeiro, estatisticamente, você não compra, porque o brasileiro dificilmente guarda esse dinheiro. Mas se você for super educado e guardar essa grana, você vai ter que esperar 200 meses para comprar esse imóvel. E no consórcio você pode ser sorteado semana que vem. Exatamente. Né? E se juntar um pouquinho, você pode dar um lance. Exatamente. Então esse entendimento
de criação de patrimônio. Os jovens não tinham, né? Com a pandemia veio, né? Não queria ter, hoje ele quer ter. Exatamente. Então ele consegue planejar, né? Meu garoto é assim, pô, vou comprar um consórcio de um carro, que esse carro, depois de quitado, ele é entrada no imóvel. Porque eu já faço um consórcio de imóvel para o carro ser, e aí você vai crescendo. Mas é um garoto de 19 anos. Caramba. Né? E já está com essa mentalidade. É tipo assim, a parcela eu posso pagar, eu não posso comprar. Exatamente. Né? E aí, com esse compromisso que eu chamo de boleto do bem, então agregando isso na informação, no treinamento, né? O corretor de seguros, por exemplo, corretor de seguro que vende seguro de auto. Ele tem o seguro de vida, ele tem o seguro de imóvel, ele tem um monte de saúde, porém ele só vende seguro de auto. Cara. Eu tenho grandes players de seguradora, de corretores de seguros, que o maior trabalho que eu tenho é convencê-lo que ele tem diamante na mão, que é o cliente. E ele precisa ofertar, porque consórcio ninguém acorda, você, com o tempo que tem, você nunca acordou com vontade de fazer um consórcio. Putz. Nunca. Vou fazer um consórcio. Não acorda com isso. Nossa, hoje eu acordei e eu vou fazer um consórcio. Aonde? O consórcio se oferece. É aí que, né, o cliente, o consórcio se compra, mas só se compra e se oferece. Né? Quando você consegue treinar um time de vendas, um time de assessores, de corretores, de consultores, hoje tem vários nomes. Né? Às vezes o cara não quer ser vendedor, ele prefere ser agente. Não sou vendedor. Não tem problema. Eu não tenho vergonha de ser vendedor. Mas ele entendendo que o sistema é claro, honesto e objetivo, e que pode atender todo mundo, aquele que não tem muita grana, mas você está vendo hoje aí, quem tem muito dinheiro está fazendo mais dinheiro através do consórcio. Sim, a gente acompanha bastante. Menilson, como funciona o modelo de white label para empresas que buscam diversificar seus produtos financeiros? E quais são os principais benefícios desse formato? Agora, white label hoje, se você for montar uma administradora de consórcio, você vai passar Eu ouço falar bastante dessa palavra. Né? Você vai passar por um crivo do Banco Central, é uma situação, vai passar alguns anos tentando uma aprovação de uma bandeira de uma administradora de consórcio. E hoje nós temos aí o white label, onde nós fazemos eu vou chamar assim, vamos trazer para o termo brasileiro, uma barriga de aluguel, né? Onde eu vou dar o nome que você quer da sua empresa, às vezes você tem um nome importantíssimo, nós estamos fechando no Nordeste agora uma grande parceria, onde o dono da empresa tem um nome muito forte na cidade, e ele quer pôr o nome dele, consórcio X. Poxa, legal. Não vai usar o meu nome. Eu sou Buy Unifisa, eu que vou administrar. Então, ele tem o produto dele através do consórcio, com a marca dele, administrado conosco, que já temos uma experiência. Temos experiência nisso. Ele não precisa ter administrativo, ele não precisa contratar jurídico, ele não precisa contratar cobrança. Eu já ofereço tudo. Eu já ofereço operação de marketing. Então é muito mais simples, muito mais rápido. Né? Eu até às vezes dou opção. Né? Entra com o processo do white label, que eu tenho chamado de barriga de aluguel, para trazer mais para o nosso termo brasileiro. E se amanhã ou depois ele achar que realmente é isso que ele quer montar a sua administradora, poxa, ele já aprendeu. Sabe quanto custou isso para ele? Nada. Né? Ele faz a faculdade conosco, não custou nada. Né? Então eu tenho hoje players que estão nesse processo, aprendendo conosco, e tem gente que já desistiu de abrir administradora. Ele acaba tendo um resultado dele sem precisar se envolver, sair do negócio dele. Né? Então aí temos equipamentos musicais com um grande player no mercado, que nós administramos o consórcio. Yamaha, né? Yamaha. Né? Tem o consórcio Yamaha, que tem consórcio de moto e outros produtos. Carros elétricos. Equipamento musical, Buy Unifisa. Né? Nós temos aí BRP, tem vários produtos, grande máquina agrícola, solar, placas solares, náutico, grandes players que utilizam o white label. Que legal, cara. Né? Que acaba utilizando o nosso know-how. Tem a administração por trás do consórcio Unifisa. Obviamente usando a marca dele na região, que é forte. E quais são os principais benefícios desse formato? Aí aquilo eu vou até repetir. Né? Ele tem... Para deixar bem claro. Ele, na verdade, eu passei muitos anos numa outra empresa, tentando convencer o dono de uma concessionária que ele tinha que ter uma equipe de consórcio para ter, no momento de crise, a sua reserva. Porque o consórcio, assim, você vai pondo, e uma hora começa a contemplar os seus clientes, e uma hora você começa a vender o seu produto. Né? Então, o consórcio não é aquele que ele está vendendo o equipamento, né?
de manhã para pagar o almoço, ele vende do almoço para pagar a janta. Não. Aquele ciranda é a econômica de qualquer empresa. Não é para esse que eu quero atender. Eu quero atender o cliente que entrou, cotou e não comprou. Ou que ele entrou, comprou um produto. Né? Tem essa empresa que nós estamos treinando, que é a Atlas Copco. Pô, Né? Alguém, né? Eu nasci, já existia fazia tempo. putz. Ele entra e compra um gerador, mas tem a torre de luz, tem o compressor, ele quer comprar 2, 3 torres de luz, aquelas iluminadas para poder iluminar todo aquele processo de Que é uma construção. grana do caramba. E aí o cara fala, vou comprar uma, daqui tanto tempo eu compro outra. Outra. E aí, aí entra, né? O consultor fazer para ele. Você vai comprar uma e vai programar. Você não precisa esperar daqui 2 anos para comprar outra. Né? E aí, através do consórcio, você começa a montar uma esteira de negócios futuros. Qual é a vantagem? Mais uma vez, a fábrica consegue planejar suas compras, ela consegue planejar seu estoque, e assim, obviamente, fica muito mais fácil você operar sabendo o que está acontecendo. Com certeza. Mas para isso tem que ter um start, Exatamente. tem que começar. Pô, que legal. Né? E a grande dificuldade nisso é você ter paciência com um produto como o nosso, né? Que já tem mais de 60 anos, já está Completou agora, né? consolidado, está gravado, Porra. está tatuado, e agora com a sua excelência máxima. Né? Quer dizer, a gente tem os bancos aplicando o consórcio, que falaram que era segurança, Aham. né? E temos nós independentes que damos o diferencial de atendimento que o banco com multiprodutos não consegue fazer. Né? São todo mundo de elite. Porém, no multisserviço você não consegue ser excelente em tudo. Na Unifisa nós somos excelentes no que fazemos, especialistas. E você não tem só hoje, você tem outros ramos também dentro do Unifisa, tem corretora de seguro, Hoje a Unifisa, nós somos uma locadora. locadora, Né? que eu conheço. Tem a locadora de veículos, junto também de SUVs, né? Que são os VUCs. Os VUCs. São os caminhõezinhos para Autorizados a entrega rodar no rodízio. urbana. Né? E tem a Unifisa Seguros. Uhum. Né? Então nós temos aí. Agora tem outras 3 novidades que está chegando aí, mas essa eu Opa, não posso falar. Tem coisa boa aí? É, Tem coisa boa? Tem mais Ó, coisas boas. tá, carta na manga? Na verdade, nós vamos falar da Unifisa, né? O grupo Unifisa, né? Tem mais algumas cartas na manga, alguns estudos com esse mercado crescendo, a gente tem que participar. Olhando para o futuro, você vê uma tendência de crescimento nessa estratégias de white label e programas de indicação no setor de consórcio? Eu tenho certeza, não teria certeza absoluta, porque eu estou encabeçando esse projeto, né, Zudão? Exatamente. Esse é o meu maior trabalho, é sentar com o empresário e explicar para ele exatamente aquilo que ele vai acontecer no futuro. Ele ter paciência agora, mas para colher no futuro. Né? Essa é a filosofia do consórcio. Né? Quer imediatamente? Você vai financiar. E qual é o preço financiar? Você vai pagar uns juros absurdos. Com certeza. Você quer se programar? Com certeza. Você tem que ter paciência e economia. Né? No Brasil se fala em economia, né? Estão tirando dinheiro da poupança para colocar nos investimentos, as pessoas estão Que não buscando... é um ótimo negócio mais, né? Não é um investimento mais uau. Então, o consórcio não é investimento. Perfeito. Mas você consegue fazer do consórcio um processo de rentabilidade futura. Então, eu tento convencer o empresário que ele tem lá o venda à vista financiada, que ele tem que ter uma outra opção. E a maioria das empresas de consórcio não estão olhando para isso. Exatamente. Até porque dá um grande trabalho. Com certeza. E o resultado é mais lento. Demora um pouco de você treinar o vendedor, mandar ele para a rua. Né? Esse é um processo de cultura do dono da empresa, da gerência de vendas, os vendedores. Mas na hora que engrena, é apaixonante. Né? Então, essa é a maior dificuldade que eu sinto. É convencer a mente, né? A mente sã e o corpo que precisa estar são, bom, para que ele possa entender que o negócio é bom. É bom. É bom para agora, para daqui a pouco e para o futuro muito mais. Né? Ele precisa, vou repetir, o consórcio Unifisa hoje é como boutique. Ele precisa ter na prateleira uma outra opção de compra. Porque se ele não tiver, o cliente vai buscar em outro lugar. No momento que ele for comprar, quem sabe ele volta para comprar o seu. Ou ele procura um concorrente. Então, hoje, o valor do cliente, do lead, ele é muito importante. Muito importante. Se o cliente já confia em você, claro, por que você não oferecer para ele uma programação futura? Sim. E vou dizer, quando você realiza, ele compra eternamente. Pô, isso é legal demais. Deve ser, pô, isso não tem preço. E ela aponta que é o vendedor. Ele vende o consórcio e ele ganha a comissão.
Aí o cliente é contemplado, vem e compra o equipamento, ele ganha comissão. Como você explicou, o cara foi para vender um consórcio de jet, acabou vendendo um consórcio de imóvel de 1 milhão. Tá, vendeu 1 milhão e comprou um jet. Porque o que ia acontecer com esse cliente? Que é a indicação que nós fazemos. Ele ia comprar um consórcio de jet, ia no banco fazer alguma operação, Para comprar um imóvel. e fazia um consórcio de imóvel. Era um cliente Lá era o jet, porque ele foi numa concessionária para comprar comprar o um jet, viu com o consórcio do jet. Né? Ele não foi pensando no imóvel, mas batendo um papo com o nosso profissional, nosso especialista, né? São treinados, né? Nós Isso que eu chamamos... ia falar. Vocês devem ter um trabalho assim bem específico em cima disso. Né? em vendas tem vários nomes, né? Sondagem, levantamento de perfil, né? Mas hoje o atendimento na necessidade do cliente, o atendimento naquilo que o cliente pode. Né? Então, o agente financeiro, por exemplo, ele sabe quanto você tem de dinheiro. Claro. Então ele não precisa ficar te perguntando. Exatamente. Né? E quando Cuidado ali, como aqui e tal. Você tem um dinheiro aqui? Deixa aqui, No põe consórcio aqui. você Um vai pouquinho perguntar daqui quanto você o cara põe tem. ali. Você não vai perguntar para o cliente quanto ele tem. De repente ele fala e de repente ele não fala. E aí nós temos treinamento específico para que o nosso atendente, nosso vendedor, fale com o cliente e vá buscar para ele a dor, a necessidade. Aí pergunta um pouco mais, levantamos um perfil das suas necessidades. E aí no bate-papo muitas vezes acontece. Né? Realmente estou fazendo isso aqui, mas Pô, que legal. na praia eu estou alugando. Eu vou comprar um jet ski, mas na praia eu estou alugando. Pô, você pode programar a compra do teu imóvel, tal. Quer dizer, essa especialidade, eu digo para o meu parceiro, você não precisa ter. A Unifisa te oferece. Pela indicação, um resultado financeiro, e eu treino diariamente nossos profissionais. Hoje, em porcentagem, o cliente procura bastante a Unifisa ou a Unifisa ainda corre atrás de clientes? Mudou bastante. Mudou bastante. Mudou bastante. Na verdade, nós já estamos no mercado aí nos seus 30 anos. Completou, né? Quase agora. Completou agora, né? Foi agora, né, gente? A Unifisa, né? Completou agora em outubro, né? O sistema consórcio está na boca do povo. Né? Tudo aquilo que todo mundo fala, a notícia divulga. Né? Não é só notícia ruim que vem, mas a notícia boa, eles são obrigados a divulgar. Então está todo mundo falando muito bem de consórcio, graças a Deus. Né? E com essas possibilidades das pessoas falarem bem do consórcio, as pessoas começaram também a ouvir mais. Né? Exatamente. Então, aquele trabalho do vendedor bater de porta em porta, hoje a tecnologia das ferramentas. Né? A Unifisa tem várias ferramentas, né, comerciais que ajudam, né, o vendedor a prospectar, enfim. Temos que buscar, junto da tecnologia do que está acontecendo hoje, né, implantando, não pode esquecer o de ontem, né, só porque eu tenho essa idade, mas eu sempre digo assim, se tiver um tempinho, volta para o passado, estiver andando na rua, entra dentro de um comércio, né, que é uma venda ativa. É legal demais. Mas hoje, eu posso falar, as pessoas procurarem para comprar consórcio é pouco, porque, mais uma vez, ninguém acorda com vontade de comprar um consórcio. Pensa no consórcio no momento da necessidade. Porra, precisava dar um carro para o meu filho. Se tivesse... Preciso fazer uma piscina no meu condomínio. Preciso reformar, exatamente. É na hora. E aí procuram o imediato. Né? E o consórcio é programação. Todo mundo que tem uma casa e sobra um espaço para uma piscina, se encontrar um profissional, falou, pô, daqui 3 anos, hoje não dá, mas daqui 3 anos, pagando uma parcelinha pequenininha, você vai ter sua piscina, sua churrasqueira, sua edícula, sua quadra, um beach tênis, esse novo modelo que agora é pickleball. Pickleball. Benicião, o mercado está crescendo muito em consórcio e vocês estão cadastrando. Como é que vocês estão fazendo? Olha, é diferente da compra do consórcio. Ninguém acorda com vontade de comprar. É verdade. Porém, eu estou sentindo, né? Isso tem não tomado tempo, mas é muita procura de grandes empresas pegando os cases que já saíram na frente, para copiar. E também quero consórcio igual o fulano faz, igual o ciclano faz. Ah, tá. Ah, fulano saiu com consórcio, eu quero fazer também. Pô, nego, tem gente... Eu vi um que nos procura, eu falei, mas... Eu pergunto, o que te motivou a me procurar? Ele falou, tive uma reunião e o cara fez com vocês há um tempo atrás. Olha que legal. Pô, tá ganhando dinheiro. Pô, eu quero entrar nesse negócio. Isso é motivador pra caramba. Então eu tô com um time, né, de gerentes regionais, um time completo, e tô selecionando, né, as pessoas que estão interessadas. Olha aí, pessoal. Então nós estamos cadastrando, você que tem aí a sua corretora de seguro, sua loja de automóveis, sua agência financeira, seja lá um produto que você fabrique, que seja alienável, mesmo que não seja alienável, mas que tenha mercado e você precisa acrescentar um modelo financeiro,
nós estamos cadastrando. Eu estou analisando o cadastro. Que legal. Se fizer sentido, se fizer sentido só para ter uma marca, também não dá. Né? Mas se fizer sentido, eu estou cadastrando, eu estou ampliando esse departamento. É um crescimento. 2024 foi um boom nessa área. Caramba, Né? caramba. Eu já faço isso há mais tempo na empresa, mas dedicado, tem 1 ano e meio. Puxa E vida. foi um boom. É assim, é impressionante. O que eu dizia, está sobrando tempo, hoje está faltando Ok. para poder atender essa demanda Tá que correto. estão nos procurando. Pra você ter aí, eu comentei da Atlas, é um trabalho de 2 anos, Pô, mas estourou agora. Inclusive hoje está tendo treinamento. Né? Semana que vem vai ter treinamento para caramba, eles. de que produto. legal, cara. Então são grandes players. Você fala assim, mas Pô, como é que pode? Como é o que... namoro foi O mercado grande. acordou. Acordou. O mercado deu um... Acordou, Graças- acordou. Tá seguindo. E o consórcio está evoluindo cada vez mais. A gente E não vai começou- parar, né, Benução? Não, eu vai como parar. especialista há 37 anos. Pô, E a todo momento, quando eu encontro com pessoas que querem comprar carro, que querem fazer aquilo, eu falei, mas você já pensou no consórcio? Pessoal, não é você com esse papo de consórcio. Daqui a pouco está me procurando para me montar um planinho. Né? até blindagem, né? A blindagem. Nós temos parceiros, né? Aí. Eu temos hoje parceiro que vende não só o carro, mas a empresa de blindagem, com uma visão 360. Hoje ele está vendendo o carro para o cliente dele, ele está fazendo algo que é o negócio dele, a blindagem, e está ofertando para esse cliente a troca da blindagem pelo consórcio para daqui 2 anos, para daqui 3 Pô, que anos. Quando ele legal. for trocar o carro, Quando ele for trocar, que ele pega o carro novo, então ele já tá... nós temos um white label com Que uma... top. Temos hoje uma grande Blindadora. blindadora com Mas está white aberto label para outras Unifisa. blindadoras também. Ou Hã? não? Pode entrar outras blindadoras que quiser também. Então eu estou cadastrando. Está Estou cadastrando. cadastrando. Você vai lá, faz uma pesquisa, vê se realmente essa É. empresa consegue fazer O aquilo. white label é essa grande preocupação, né? A gente está usando a marca desse parceiro Tá, e esse parceiro, o Buy Unifisa, está usando nossa marca. exatamente. Essa é uma análise muito importante que nós fazemos, até porque a Unifisa tem um nome muito importante no mercado hoje, né? E nós temos grandes marcas que já nos avalizaram, né? Então Isso é essa legal. análise tem um crivo que passa por mim, mais pelo meu back-office, Que legal. que Bom, faz andar. É bom, bom. é bom. Não é nem bom, é bom. é bom. Eu acho que chegamos ao final de mais um programa hoje. Fiquei, olha, sabendo um pouquinho mais de muitas coisas legais para a gente saber sobre consórcio. Então, eu acho que você não tenha dúvida, você é empresário, você... Uma pessoa como eu também que fala, pô, mas será que eu vou acordar querendo fazer um consórcio? Cara, acorda aí pensando em fazer um consórcio, porque o tempo passa, é um negócio bacana, tire suas dúvidas, não tenha dúvida, vai para cima, porque o negócio é bom mesmo, como você falou. Exatamente. Seu Benilson Rodrigues, diretor de novos negócios, parceria de consórcio Unifisa, 37 anos de experiência no ramo financeiro, treinador de equipes, capacitador de lideranças, formador de campeões, há 19 anos fazendo parte do time Unifisa. O cara é bom mesmo. Convidado é ele hoje, a produção é o Alessandre Cordeiro e a Ayrton Amparo, e ali nos nossos teclados, nossa câmera, nosso amiguinho Lucas. Eu sou o Oswaldão, esse é a Benilson, e sempre, como eu digo, quando eu entro no ar, eu sempre trago bons negócios. Fique com Deus, até o próximo programa, Consórcio em Pauta Unifisa. Você quer, você pode com certeza fazer um bom negócio.